Olá, meus irmãos e meus amigos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor evangelista Carlão, daqui do estado de Pernambuco. E hoje eu resolvi gravar um vídeo, onde eu vou falar nesse vídeo a respeito de uma passagem bíblica que é bem conhecida de toda a igreja do Senhor Jesus, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, que tem servido de muito debate polêmico no meio dos acadêmicos, dos teólogos, dos exegetas, dos hermeneutas e de todos os mestres imperadores que são estudantes da Bíblia Sagrada. A passagem que eu vou ler e comentar com vocês se encontra no Evangelho de Cristo, escrito por João Evangelista, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 4. Quero que vocês acompanhem comigo essa leitura da palavra de Deus. O epígrafe da leitura diz assim: a cura de um paralítico de Betesda. E depois disso havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque, chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. E neste tanque jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um certo anjo descia do céu em certo tempo e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Amém. Depois eu vou continuar os outros versículos para frente. Aqui está a passagem bíblica que eu vos falei ainda agora, que eu ia ler e comentar um pouco da palavra de Deus, baseado nesse texto sagrado do evangelista João, filho de Zebedeu, no capítulo 5, do versículo 1 em diante, nós vamos ver uma história que ele conta de um tanque de Betesda, que era um tanque sagrado para o povo daquela época, que viveram nos dias que o evangelista escreveu esse texto sagrado. A Bíblia Sagrada nos mostra e nos fala claramente aqui que havia uma festa entre os judeus que era devoto da lei de Moisés. E nesse período, o Senhor Jesus resolveu subir a Jerusalém. E em Jerusalém, bem próximo à porta das ovelhas, a Bíblia diz que havia um tanque sagrado, no qual tinha 5 alpendres, onde era a cobertura, e o povo se parava debaixo. E a Bíblia Sagrada nos diz que nesse tanque havia uma grande multidão de pessoas enfermas, paralíticos, coxos, cegos e aleijados, pessoas que tinham vários tipos de enfermidade, que era curável e incurável também. E de acordo com o texto sagrado, a Bíblia diz que
o evangelista, João, o evangelista, afirma que de tempos em tempos, não era direto, descia um certo anjo, que certamente era do céu, e agitava as águas. E depois que ele agitava aquelas águas daquele tanque, qualquer pessoa enferma que entrasse ali dentro, depois do movimento das águas que o anjo movia, sarava de qualquer enfermidade que tivesse, conforme diz o versículo de número 4. Isso é uma passagem muito interessante, que me chama a atenção muito nesses últimos dias. Meus amigos e meus irmãos em Cristo, eu resolvi gravar esse vídeo para, baseado nesta passagem bíblica, eu desmascarar muitos pastores, estudantes da Bíblia Sagrada, que são teólogos, formados em curso teológico, seminário, acadêmico, que são profundos nas Sagradas Escrituras, que estudam de dia e de noite a Bíblia Sagrada, mas parece que esse povo lê a Bíblia Sagrada de cabeça para baixo, porque eles ignoram as verdades eternas escritas, reveladas e registradas na mesma Bíblia Sagrada que Deus mandou os seus servos escrever e autenticar com o verdadeiro selo da autenticação do sopro do Espírito Santo. E essas pessoas têm surgido nesses últimos dias, são pessoas que são novos teólogos, mas também existe alguns teólogos antigos, que são pastores antigos, renomados, que há 40 anos passados, eles pregavam nesta mesma passagem sobre esta história do tanque de Betesda, onde a Bíblia fala claramente que havia um tanque de Betesda e ali havia uma grande multidão de pessoas enfermas, e nós não lemos os versículos que vêm depois dos versículos que eu li atrás, que são o contexto anteriores e os outros. Mas a Bíblia diz que um rapaz, um paralítico, que tinha aproximadamente 38 anos, não sei se era de idade ou se era de... Tudo indica que era de enfermidade que ele tinha. E também da idade que ele tinha, havia 38 anos, então ele tinha 38 anos que ele adquiria essa enfermidade. Mas ele pode até ter tido mais de 40 anos de vida. Mas o que eu quero falar com vocês aqui, quero que vocês tenham paciência, porque esse vídeo ele vai ser um pouco longo, deve durar no mínimo meia hora, porque eu vou explicar a verdade dentro da Bíblia Sagrada e desmascarar esses teólogos falsos. E, infelizmente, alguns teólogos antigos são pastores que já foram grandes pregadores. Eles pregavam, como eu já falei, pregavam dentro desta passagem bíblica, afirmava que era verdade, que o anjo descia e agitava aquelas águas, e depois do agitamento das águas que era agitada pelo anjo, qualquer pessoa que fosse colocada dentro daquele tanque sagrado era curado de qualquer enfermidade. Ele pregava isso. Nós vamos ver mensagens antigas de pregadores famosos aqui do Brasil, afirmava que a Bíblia já falava essa verdade e que era verdade e é verdade. Mas, infelizmente, depois do avanço do estudo, que surgiu a teologia liberal e mundana e modesta, houve uma evolução e o número de estudantes da Bíblia Sagrada se alarmou e cresceu por todas as partes do mundo e principalmente aqui no Brasil. E nesse inteirinho de crescimento surgiu esse povo herege, que pregava que era verdade, confirmava as verdades da Bíblia Sagrada, e hoje em dia eles estão distorcendo a profecia, dizendo que esta passagem bíblica é uma
mitologia, uma lenda, uma história que alguém contou para o evangelista e o evangelista registrou uma história que não era verdadeira. Mas o que eu vejo aqui dentro da Bíblia Sagrada, que esses caras estão desviados da verdade do evangelho, que se venderam por dinheiro, ficaram famosos, deixaram de pregar a verdade da Bíblia Sagrada como era a verdade e é verdade, e agora estão negando os milagres sobrenaturais que os profetas e os apóstolos registraram, inspirado pelo Espírito Santo, ordenado e mandado pelo Deus vivo, soberano, que é o próprio autor da Bíblia Sagrada. Eles, baseado em um argumento que eles dizem que os manuscritos antigos não constam, nem registra esses versículos que fala que o anjo descia e que agitava as águas, que isso aí não é verdade, porque isso aí consta nos manuscritos mais novos, mas não naqueles mais antigos. E com esse argumento eles estão negando não só esta passagem, este milagre registrado aqui em João Evangelista, no capítulo 5, mas também outros milagres sobrenaturais da Bíblia Sagrada. Hoje, para esses caras que pregavam que era verdade há 40 anos atrás, hoje já não são verdade mais, que é uma ilusão e é uma invenção do autor que escreveu esses milagres e registrou dentro da Bíblia Sagrada. Mas eu desmarcaram esses falsos teólogos e pregadores dos últimos tempos com uma verdade que o apóstolo Paulo disse. Eu não vou citar agora o livro e o capítulo, porque me fugiu da memória, mas todo mundo que é leitor da Bíblia Sagrada sabe que nas cartas paulinas do apóstolo Paulo, as cartas doutrinárias, Paulo diz que toda a Escritura, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, são inspiradas pelo Espírito Santo. E dentro da Bíblia Sagrada não existe contradição, não existe erro, não existe história de caronchinha, de trancoso, nem de fada, nem de utopia, nem também de mitologia, nem de lenda. O que existe aqui são verdades eternas, reveladas, absolutas, nas páginas vivas das Sagradas Escrituras. O que nós devemos compreender, meus amigos, que tudo que está na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, são verdades que ninguém pode questionar as verdades eternas, que são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus é eterno e Deus não pode mentir, porque Deus é a verdade, Ele é verdadeiro e Ele é real. E o que eu quero deixar aqui bem claro é o seguinte: talvez alguém possa até comentar aqui no meu canal e dizer, mas os manuscritos não mostram, não registra esses versículos que diz que o anjo descia. Os manuscritos mais antigos não registram esses versículos que diz que o anjo descia e que agitava as águas. Meus amigos, eu quero dizer uma coisa para vocês e quero deixar bem claro aqui, neste vídeo que eu estou gravando, fazendo uma defesa apologética das doutrinas veotestamentária e neotestamentária da palavra do Senhor, nosso Deus, e também das histórias verdadeiras veotestamentárias que foram escritas e registradas pelos autores do Antigo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo, foram verdade e é verdade. E também das doutrinas neotestamentárias e das histórias neotestamentárias que foram registradas pelos apóstolos já no Novo Testamento da nova aliança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É que essa Bíblia, traduzida por João Ferreira de Almeida, essa Bíblia aqui, traduzida por João Ferreira de Almeida, chegou aqui no Brasil há mais de 110 anos atrás. Porque quando os dois missionários vieram da Suíça, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que trouxeram a Bíblia Sagrada, já traduzida por João Ferreira de Almeida,
revista e também a nova atualizada, já existia a Bíblia aqui e essa verdade toda a vida já estava registrada na Bíblia Sagrada. E o que eu quero deixar aqui bem claro, que nós devemos compreender que os manuscritos, os antigos e aqueles que são menos antigos, mais novos, eu comparo ele igual os 3 evangelhos sinóticos que estão registrados no Novo Testamento da nova aliança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que são Mateus, Marcos e Lucas evangelista. É a mesma coisa dos manuscritos. Nós temos que compreender que a Bíblia Sagrada é real e verdadeira. Se no manuscrito antigo não tem esses versículos lá, não consta lá, porque certamente nos antigos houve uma adulteração. Porque são cópias, não são os escritos originais 100% que foram escritos da fotografia dos apóstolos daquela época, há mais de 2000 anos atrás, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento. Se não tem lá, porque foram adulterados e tirados, de alguma maneira conseguir tirar essas verdades. Mas se nos outros tem, é prova que tanto os manuscritos mais antigos como mais novos são verdadeiros. E eu comparo eles como os evangelhos sinóticos. Um que um não diz, o outro diz. Mas são verdade. O que não tem escrito num, o que falta num, o outro completa. É por isso que a Bíblia Sagrada é fiel e verdadeira. E eu não vou tolerar nenhum teólogo canalha. Pode ser pastor antigo, nominado, renomado, famoso, que já pregou para 1 milhão de pessoas aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Não me interessa. Pode ser os pastores novos da agora. O que nós estamos vendo nesse último dia é uma aberração no meio do povo evangélico. Ao invés dos pastores defender na apologia bíblica as verdades reveladas e eternas nas Sagradas Escrituras, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, eles estão distorcendo e negando as verdades eternas. Para mim, meus amigos, que eu sou um crente tradicional, mais antigo, não sou muito antigo, que eu tenho 48 anos de idade, mas o que eu quero dizer a vocês e deixar bem claro é que eu não ando com manuscrito, nem os mais antigos, nem os mais novos. Eu ando há mais de 40 anos com a minha Bíblia Sagrada, que é a minha regra de fé e prática, traduzida por João Ferreira de Almeida. Revista, corrigida e atualizada. Então, para mim, o que era verdade há 110 anos atrás, quando os missionários trouxeram a Bíblia Sagrada aqui, com essa mesma verdade, esse registro, registrado aqui no Novo Testamento e no Antigo Testamento, dizendo que o anjo descia na passagem do evangelista João, capítulo 5, se a Bíblia diz que o anjo descia, eu creio no que está escrito aqui. Para mim, o registro que voga é o que eu carrego há mais de 30 anos. Louvado seja Deus, de crente em Cristo. Eu creio no que está escrito aqui na Bíblia Sagrada Antiga, na tradução traduzida por João Ferreira de Almeida, revista e atualizada também a outras Bíblias que ainda têm esse registro e mostra essa verdade eterna que os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, falaram, escreveram, ordenado por Deus. Eu não creio que Deus ia permitir que um autor da Bíblia Sagrada, isso entre os homens, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, Deus ia permitir que ele registrasse uma história de Trancoso que alguém falava, uma lenda, uma mitologia, de que um anjo descia naquele local e não sei o quê, e que o anjo agitava a água, e que isso não era verdade. Eu não creio que Deus ia permitir, ou ia ordenar que um dos seus servos
que recebeu a ordem para escrever e compositar a Bíblia Sagrada, aquele livro sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, fosse escrever uma história de caronchinha. Se o evangelista João, filho de Zebedeu, que também escreveu o livro do Apocalipse, o livro da revelação dos últimos tempos, falou que o anjo, ele conta claro, ele diz claro na passagem bíblica, ele fala aqui há uma afirmativa, não é uma mitologia. Ele afirma que um certo anjo descia do céu. Louvado seja Deus. Certamente era um santo anjo de Deus que descia naquela época, no tempo que o Senhor Jesus estava andando sobre a face da terra de Israel. Louvado seja Deus. E esse anjo, louvado seja Deus, com a permissão de Deus, ele descia antes do Senhor Jesus começar o seu ministério terreno, profético, messiânico e apostólico em todas as partes da terra de Israel. Deus permitia, com a permissão divina, que esse anjo descia, ordenado por Deus, para beneficiar algumas pessoas e também para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado e aquela situação daquela espera terrível daquele povo fosse acabada totalmente pelo Senhor Jesus Cristo, quando ele chegasse naquela ocasião e pôsse um fim, um basta naquela humilhação que aquele povo passava ali, porque quem tinha a oportunidade e tinha condição de descer sozinho, entrava, descia dentro do tanque e saía curado, depois que o anjo agitava as águas. E aqueles que não tinham condição, que esperava alguém, como era o caso do paralítico de 38 anos, alguém com a boa vontade que botasse ele lá dentro do tanque, ele esperava alguma pessoa com a boa vontade e durante muitos anos alguém não apareceu na vida dele para fazer essa caridade e ajudar aquele rapaz. E o Senhor Jesus chega para fazer a diferença naquele cenário tão triste, daquela situação e daquela humilhação daquele homem, e até que o fim do sofrimento daquele rapaz paralítico foi destruído pelo Senhor Jesus Cristo, o nome do Senhor Jesus foi glorificado. E alguém pode até dizer assim para mim, mas como Deus ia permitir que o anjo ficasse descendo no tempo em que o Senhor Jesus estava andando sobre a face da terra, cumprindo o seu ministério profético e messiânico em todas as partes da terra de Israel? O seu ministério terreno ele estava cumprindo. Se o Senhor Jesus já estava lá, e para que esse anjo descia? Meus amigos, é claro, sabe por que Deus permitia que esse anjo descesse? E é tão verdade que eu acredito que esse anjo realmente descia. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que ele descia de tempos em tempos, não era direto. Você já viu milagre acontecer direto? Você já viu Deus realizar milagre direto no meio de nós? Isso é raro. De vez em quando é que Deus opera um milagre sobrenatural. Milagres é algo, são coisas que não há como explicar, que não tem explicação. E que não acontece direto. É de vez em quando, é no de repente de Deus que acontece um milagre. Quando ninguém nem espera, Deus aparece, cria uma situação, no cenário da situação, ele cria uma situação e provoca, naquela situação, ele faz o milagre acontecer, porque ele é o Deus do impossível, que opera milagres na vida das pessoas, nas causas impossíveis, porque o nosso Deus, ele é o advogado das causas impossíveis. Então, meus amados amigos, eu creio que antes do Senhor Jesus aparecer naquele tanque de Betesda, eu creio que realmente aquele anjo descia. E outra coisa, alguém pode até dizer, não, mas a Bíblia não mostra em canto nenhum, nem no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento, anjo nenhum curando ninguém.
Meus amigos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Isso é verdade, mas a Bíblia mostra algum anjo de Deus ferindo pessoas com enfermidade, com praga e até com morte. Como a Bíblia diz, mostra claro que o anjo de Deus tocou e feriu pessoas no Antigo Testamento com enfermidade, com cegueira, como foi o caso daqueles sodomitas lá na terra de Sodoma e Gomorra, quando eles queriam atacar os anjos de Deus para ter relações sexuais. No Novo Testamento, a Bíblia mostra também um anjo de Deus ferindo aquele Herodes com a praga mortal, que ele morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus, não reconheceu a soberania e o senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e morreu condenado ao fogo eterno, comido de bicho que expirou no meio de toda a congregação de Israel no Novo Testamento. Mas eu quero que vocês compreendam uma coisa, que no mundo atual em que nós vivemos, nós devemos compreender que o Satanás, o príncipe do mal, o rei das trevas, o maior inimigo de Deus e dos seres humanos, e principalmente inimigo da igreja do Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada nos mostra claro, principalmente no Novo Testamento, a Bíblia vai mostrar isso em algumas partes do Novo Testamento, que havia pessoas que andavam curvadas com enfermidade que era provocada pelo diabo. Nós vemos isso no Novo Testamento, também nós vemos isso no mundo em que nós estamos vivendo, nos dias atuais. Nós vemos que o diabo, ele dá poder para os demônios botar enfermidade na vida de pessoas, dor de cabeça, dor de dente, coceiras terríveis, diabólicas, coisas infernais, doenças malignas, que muitas das vezes não é doenças que é provocada pela fraqueza do corpo humano, que o corpo humano é falho. E quando o homem pecou, o corpo humano passou a ser sujeito a adoecer. Mas existem várias enfermidades que são provocadas e colocadas nos corpos dos seres humanos pelo diabo e pelos demônios. Por exemplo, em várias partes do Brasil, na Bahia, nesses estados que têm ondas inumeráveis de pessoas que trabalham, ao contrário, com centro de macumbaria, de feitiçaria, eles colocam doença nas pessoas e eles mesmos tiram. O diabo dá autoridade e poder para os demônios colocar enfermidade na vida das pessoas. E para enganar as pessoas, o diabo também dá poder para os demônios tirar aquelas enfermidades e aquelas pessoas serem curadas. O cara chega com uma dor de dente infernal, de uma macumba que ele recebe, porque quem não tem Deus na vida, essas coisas pegam nessas pessoas, e até em crente que vacila, que desobedece a Deus, o diabo bota enfermidade também no corpo dele, e essas pessoas, às vezes, vão procurar ajuda em lugares errados, lugares diabólicos, e lá os mestres da macumbaria, da feitiçaria, faz rezas diabólicas, e eles conseguem, através da adoração ao diabo, eles conseguem reverter a situação daquela pessoa, e o diabo retira de novo a doença do corpo daquela pessoa, aquelas pessoas são curadas. E porque o diabo, sendo uma força do mal bem menor do que Deus, porque Deus é maior, e porque o diabo, sendo uma força bem menor do que a divina, sendo um Deus minúsculo, caído, derrotado, perdido e condenado por Deus ao fogo eterno. Porque ele tem o poder de dar poder aos demônios, para o demônio curar as pessoas. Até no Apocalipse ele vai dar poder e vai curar o anticristo. Porque a Bíblia diz que uma das cabeças do anticristo vai ser ferida como cabeça de morte, que João viu, e ele vai receber a cura diabólica da parte do Satanás, e o povo vai ficar maravilhado, aqueles que vão adorar o anticristo, depois do arrebatamento da igreja. Ora, se o diabo
dá poder para os demônios e ele mesmo operar milagres, colocar doença e enfermidade na vida das pessoas humanas, o diabo sendo menor em força e muito, e perdido e vencido para todo sempre, porque o nosso Deus é o maior vencedor. Eu acredito, meus amigos, que o nosso Deus jamais também vai deixar o exército dele passar por batido e ser envergonhado. E Deus não tem o poder de dar poder também para, se ele quiser, para os anjos tocar numa pessoa que estiver enferma, a pessoa ser curada. Claro que Deus tem o poder de dar poder para esses anjos, se ele quiser. O exército de Deus não fica envergonhado, nem o exército terrestre, que é a igreja, e nem o exército celestial. Os anjos de Deus são anjos poderosos, que eles têm poder dado por Deus, se eles quiserem, se Deus ordenar, se ele tocar na pessoa enferma, a pessoa é curada da enfermidade. Se nós recebemos o poder dado por Deus, Deus também, se ele quiser, ele tem o poder de dar para um dos anjos dele, para tocar na pessoa e a pessoa ser curada. Louvado seja o nome de Jesus. É isso que eu estou dizendo, que Deus tem o poder de fazer isso. E aqui, meus amados irmãos, aqui, nesta passagem bíblica, a Bíblia deixa claro que o anjo aqui não curava ninguém. Eu acredito que havia um trabalho sobrenatural da parte do Senhor nosso Deus. Eu acredito que quando os anjos desciam naquele tanque sagrado de Betesda, ordenado por Deus, aquele anjo descia do céu. A Bíblia não diz que ele subia, a Bíblia diz que ele descia. A Bíblia também não diz que ele caía do céu, que ele vinha. A Bíblia diz que ele descia. Assim como os anjos subia e descia na visão da escada de Jacó que ele teve lá em Betel, no lugar que era antes luz, e depois que ele viu a visão da escada de Betel e o Senhor em cima dele, da escada, em cima da escada, ele chamou o lugar de Betel, que significa a casa do Deus de Israel. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz que apenas o anjo descia de vez em quando, não era direto, e ele agitava, movia aquelas águas. Eu creio que ele, com as asas dele, abonava aquele lugar, balançava com as asas e movia com as mãos as águas. E Deus, no milagre sobrenatural, Deus permitia que ele soltava alguma coisa, vamos dizer, algo sobrenatural. Ele tocava naquelas águas, soltava naquelas águas e as águas ficavam sagradas. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E quando ele saía, glória a Deus, que as pessoas pressentiam que ele saía do local depois que ele agitava a água, aí o povo fazia fila para entrar, e todos que entravam depois daquele movimento das águas, até as águas ficar, antes das águas parar de movimentar, eles aproveitavam e entrava ali muita gente que era curada de qualquer enfermidade. Mas depois que, eu acredito, sim, que depois que Jesus chegou, Deus cancelou aquela descida daquele anjo, já não precisava mais, porque Jesus apareceu agora no cenário da situação, da humilhação do povo, para fazer a diferença. Porque antes do Senhor Jesus vir à terra, meus amigos, para se receber o milagre, era uma dificuldade muito grande. Eu acredito que era através dos anjos, como diz a Bíblia, através dos profetas e também através dos apóstolos. Mas também Deus operou milagres sobrenaturais através dos anjos. Então eu não vejo nenhum erro aqui na Bíblia Sagrada em dizer, em afirmar que o anjo descia. Se a Bíblia diz que o anjo descia, eu creio porque está na Bíblia. Se a Bíblia dissesse que o anjo subia, eu também acreditava porque estava na Bíblia. Então, meus amados irmãos, eu vou encerrar este vídeo deixando um alerta para todo cristão brasileiro. Cuidado com esses teólogos novos que estão surgindo agora e com alguns teólogos antigos, principalmente os antigos, que já ganhou a confiança do povo,
pregar a verdade, e hoje não prega mais, estão distorcendo aqueles que ele pregava, porque há 40 anos atrás ele pregava esta passagem bíblica e afirmava que o anjo descia e que era verdade. E hoje eles, depois da teologia, que eu não sou contra a teologia, mas essa teologia diabólica que está surgindo aí, entendeu? Estão negando muitos milagres sobrenatural que foram operados por Deus no Antigo Testamento através dos profetas, dos patriarcas, dos reis, do sacerdote, e também no Novo Testamento através do Senhor Jesus e dos apóstolos. Eu creio na Bíblia Sagrada. O conselho que eu dou para todo cristão brasileiro e do mundo inteiro é que, cuidado, que tem muitas Bíblias que estão sendo feitas agora nas gráficas, que já não tem mais estas passagens que fala que o anjo descia, e outras passagens também que eles estão negando os milagres sobrenaturais. Não compre essa Bíblia. A Bíblia que vocês devem confiar é a tradução João Ferreira de Almeida, antiga, revista e corrigida. Louvado seja Deus. Essa daqui é a Bíblia verdadeira. E toda a Bíblia que ainda registra a mesma passagem que esta registra, são verdadeiras. Mas essas Bíblias que estão surgindo agora, tem Bíblia que já tiraram essa passagem bíblica que não tem mais. Eles estão adulterando e tirando as verdades da Bíblia Sagrada e vão pagar um preço no dia da volta de Cristo, vão ficar para passar pelo processo da grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja, e em seguida serão condenados ao fogo eterno, porque no livro do Apocalipse, a Bíblia diz que quem tirar um tio ou um J da Bíblia Sagrada, de Gênesis Apocalipse, essas pessoas serão riscadas do livro da vida e serão condenadas e lançadas dentro do lago de fogo. Porque o que nós temos que compreender é que nós não estamos andando com o manuscrito nas costas. Hoje, o maior registro que a igreja carrega na mão e no coração é a Bíblia Sagrada. Então, o que está escrito aqui de Gênesis Apocalipse, for verdade e é verdade, vai permanecer sendo verdade, porque o nosso Deus não muda. Louvado seja Deus. Deus abençoe os irmãos. Se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, deixe o sininho e se inscreva no meu canal, porque eu vou trazer ainda outros textos que vai falar também outras verdades da Bíblia Sagrada que eles estão distorcendo. Glória a Deus. Eu sou um pastor evangelista, pastor Carlão do estado de Pernambuco, sou um crente tradicional, louvado seja Deus, e como eu já falei, para mim, tanto os manuscritos antigos como o mais novo são verdadeiros. Se não tem no mais antigo, tem no novo. Então, os manuscritos, para mim, todo ele, eu comparo igual aos evangelhos sinóticos. O que não tem num, tem no outro. O que falta num, o outro completa. Mas todos são verdadeiros. A Bíblia Sagrada é verdadeira. Se a Bíblia diz que o anjo descia, eu creio na revelação do evangelista João, que é verdadeira. Se ele dissesse que o anjo subia, eu creio também, porque está na Bíblia, ponto final. Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos diz amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.